I'm willing to take the risk. I won't know. Olá, queridos ouvintes, bom dia. Que todos vocês tenham uma semana abençoada, uma semana de surpresas gostosas, uma semana de lutas, mas em que todos sairão vencedores. Na semana passada eu estava aqui conversando com vocês de um atendimento de uma pessoa que eu atendi e que eu tinha gostado muito de atender, porque ela veio falar comigo e o caso dela era assim, ela falando do marido, né? Que estava pensando em deixar o marido, se separar, porque o marido não vinha na igreja. Aí ela falava assim, ele é um homem bom, ele vive para a família, ele dá tudo para mim, para o meu filho, ele é caseiro, ela foi falando tudo, mas ele não vem na igreja, eu já tô cansada e tal, e poxa, aí ela foi falando de outros probleminhas que tinha entre ele, do relacionamento e tal, e eu ouvindo aquilo tudo, gente. É engraçado que Deus, quando ele dá uma visão pra gente que é maravilhosa, ele faz a gente ver o espiritual, ele faz a gente enxergar a armadilha do diabo na vida da pessoa. E conforme ela ia falando, dentro de mim, você sabe, vai crescendo uma fúria, não contra a pessoa, mas contra o diabo. E quando ela acabou de falar, eu falei pra ela assim, olha, a senhora quer que eu seja sincera? A senhora deixa eu ser sincera? Ela, sim. Aí eu falei assim, porque a verdade liberta. Ela, não, eu creio nisso. Aí eu falei pra ela assim, a senhora tá fazendo tudo errado. E assim, naquele momento, a minha revolta não era com ela, era claro com o diabo. Mas eu tava assim, com vontade de esmagar o desgraçado que estava colocando uma arapuca nos pés dela para destruir o seu casamento. E aquilo ali me causou muita revolta. E eu a aconselhei. Ela me falou falando do marido, e eu consegui ver que o problema dela não era o marido, na verdade. O problema é que ela estava na igreja, mas ela não conhecia Deus. Ela não era nascida de Deus. Você vê que Jó era como essas pessoas que estão na igreja e querem que todos venham, que todos conheçam a Deus, que todos venham a se colocar debaixo das asas de Deus, mas elas mesmas não conhecem a Deus. E eu falei para ela, a senhora é prioridade. E eu disse para ela tudo que ela tinha que fazer naquela semana. Eu falei para ela, a primeira coisa que a senhora vai fazer é chegar em casa e pedir perdão para o seu marido. Perdão, porque o que a senhora fez foi errado. Depois de uma semana, veio me procurar. Gente, eu vou falar para vocês. Primeira coisa, só de olhar a aparência dela, já era outra pessoa. E ela, quando estava falando para mim, tinha uma alegria dentro dela. Uma alegria, os olhos dela brilhavam. E isso dá um prazer muito grande pra gente. Ela ainda não nasceu de Deus, que ela sabe que é o primordial, é o alvo dela. Mas apenas de uma semana praticando o que eu falei, ela falou pra mim, Nanda, quando eu saí daqui, eu pensei assim, meu Deus, será que ela entendeu o que eu tô falando? Será que ela entendeu? Porque eu sei que eu não tô errada. Mas ela falou assim, eu cheguei em casa, o meu marido, para pedir desculpas, aquilo que você falou, meu Deus, foi muito difícil. Eu fiquei imaginando, será que ela sabe, ela entendeu o que eu falei, o que eu expliquei? Mas ela decidiu, ela tomou a decisão de fazer aquilo que o servo de Deus tinha falado para ela fazer. Ela falou, eu vou fazer. Ela foi lá, ela pediu perdão para o marido dela, ela conversou com ele, eles conversaram e ela falou assim, Nanda, a minha semana foi totalmente diferente. Ela tinha dito para mim que já estava se esfriando com o marido, que já não tinha mais vontade, tinha até nojo dele. E que a partir daquele momento que ela resolveu obedecer
que ela deixou o Espírito Santo porque eu falei umas verdades também, tá, gente? Então, se você vier conversar comigo, não estranhe se eu falar umas verdades para você, porque eu creio que a verdade liberta. E se eu vejo que, poxa, se o Espírito Santo me dá a direção de que tem algo errado, eu não posso esconder de você, eu não posso amenizar a coisa. Se você tá errado, então eu sou assim, eu prefiro isso, eu prefiro que, poxa, vai doer, eu vou chorar, amém, mas a verdade vai me libertar. E foi o que ela falou, olha, é como se escamas tivessem saído dos meus olhos. A minha semana foi maravilhosa, eu sinto como se o amor pelo meu marido tivesse sido renovado. Eu me sinto outra pessoa. Nós viajamos juntos, eu e ele, só os dois, e foi uma maravilha, foi gostoso, foi delicioso. E aquilo ali traz uma alegria muito grande, e ela estava muito feliz, já era uma outra pessoa, só de uma semana de praticar tudo que eu tinha falado para ela praticar, e ainda tem muito mais. Ela ainda tem um caminho a percorrer pela frente, porque o alvo dela não é o casamento transformado ou o marido na igreja. O alvo dela é a salvação dela. O alvo dela é o batismo com o Espírito Santo, porque é o nosso bem maior. É o Espírito Santo que nos dá toda essa direção. Se ela tivesse o Espírito Santo, ela não precisaria de mim para falar nada para ela, porque o próprio Espírito Santo ia dar toda a direção que ela precisa. Então, meus amigos, você vê que tem resultado. E você me desculpa, às vezes teve uma pessoa que falou assim, porque usaram o meu caso de exemplo. Gente, mas cada caso é uma experiência nova pra gente também. É Deus nos ensinando, Deus nos mostrando, Deus nos dando direção. E cada caso é um testemunho para abençoar outras pessoas. Então, eu não estou aqui expondo ninguém, mas se são coisas que vão ajudar outras pessoas, nós precisamos levar a outras pessoas, a essas pessoas. A gente não pode calar. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres passando por isso, que dizem de repente que ela está perdendo o amor, está esfriando, que a cabeça dela é só vontade de separar. E o problema muitas vezes, essas pessoas estão dentro das igrejas e o problema muitas vezes não são seus maridos, são elas mesmas. O problema é que ela ainda não conheceu a Deus e ela está buscando tapar buraco. Então, fica aí a dica para a sua semana. Para de tapar buraco, para de procurar uma bençãozinha, outra bençãozinha, para de buscar migalhas. Porque se você tem o direito a ter o Deus vivo dentro de você, por que você vai buscar tapar buraco? O seu alvo tem que ser esse Deus vivo dentro de você, minha amiga, meu amigo. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Deus, Ele tem essa promessa. Ele nos deixou o Espírito Santo. Mas às vezes você concentra em coisas tolas, coisas pequenas e bobas, que para você sim é grande. Aos seus olhos é grande. Mas imagina você tendo o próprio Deus dentro de você. O que é impossível? Será que você vai precisar ficar tapando o buraco? Será que você vai ter lutas que serão perdidas? Não, de forma alguma. Então fica aí. Isso aí tudo para você pensar. Pensa nisso. Pensa, será que você tem vivido essa fé? Será que o seu alvo tem sido o Espírito Santo, se libertar e ter o Espírito Santo? Ou você está buscando tapar buraco, você ainda não tem o Espírito Santo e você busca tapar um buraco. Olha, o meu filho que está com problema disso. Porque a minha sobrinha que tá com problema daquilo. Mas e você? E a sua salvação? E se você for hoje? Pensa nisso, é isso que é o mais importante. E o Espírito Santo, ele tem que habitar dentro da gente, porque é Ele que nos ajuda a vencer tudo nesse mundo. Aqueles que têm Deus dentro de si, vencem o mundo e vencem tudo. E é isso que eu quero muito que todos vocês tenham. Esse bem maior, essa coisa mais maravilhosa que eu tenho na minha vida, está à sua disposição também. Um beijo grande para todos vocês e amanhã voltamos com mais de Mulher para Mulher. Tchau, tchau.
Não sou nada sem ti, fiel Senhor.